Tu tá gravando? Oi, meu nome é Victoria, eu acabei meu primeiro semestre em Harvard e resolvi fazer essa série de vídeos para ajudar um pouco no application process, para falar sobre as minhas percepções gerais depois desse semestre, sobre as diferenças da educação nos Estados Unidos e Brasil e, bom, um pouco sobre tudo que se relaciona a estudar e a morar nos Estados Unidos. Então, eu recebi vários pedidos e sugestões para os primeiros vídeos e eu decidi fazer o primeiro vídeo sobre as entrevistas. Eu acho que é uma época boa para fazer vídeo sobre entrevistas, acho que todo mundo já deve ter enviado o seu application, tá esperando para ouvir das universidades. Então eu vou falar um pouco sobre as 3 entrevistas que eu fiz. Eu fiz entrevista com Brown, com Harvard e com MIT. A minha primeira entrevista foi com Brown, foi bem tranquila, foi uma conversa de 40 minutos por Skype. A minha entrevistadora morava no Equador, tinha se formado em Brown mais ou menos nos anos... em algum ano dos anos 80. E agora ela era CEO de uma empresa no Equador, eu acho. Bom, a gente conversou sobre extracurriculares, o que eu fiz durante o colégio, sobre responsabilidades extracurriculares, sobre os extracurriculares que Brown oferece, sobre o Open Curriculum de Brown, sobre não ter GPA e poder escolher que aulas vai fazer em todas as matérias. Eu consegui se formar em algum currículo, algum curso que tu acaba montando pra ti, juntando todos os interesses que tu tem, assim, que isso é uma coisa que é bem boa e bem única de Brown. Que mais? Nós falamos um pouco sobre a carreira dela, sobre o que ela achou de estudar em Brown, se eu ia sentir falta da minha família. A gente conversou em inglês, não foi muito mais do que isso, foi uma conversa tranquila, familiar, Daí a minha segunda entrevista foi com o MIT, essa foi pessoalmente, foi em português em São Paulo. Eu ia ter o meu TOEFL num sábado e eu tive a entrevista sexta. Ela durou bem mais, durou quase 3 horas, 2 horas e 40 mais ou menos. Acho que foi a entrevista mais pessoal que eu tive realmente. A gente conversou sobre muita coisa, foi ótima. A gente conversou sobre a cultura do MIT, sobre pressão acadêmica, sobre rigor acadêmico, sobre o currículo mais ou menos fechado que o MIT tem de fazer química, física, cálculo. A gente falou sobre todas as pessoas que já estudaram no MIT, sobre o Feynman, sobre o corredor infinito também. O que eu gosto muito do MIT, que eu li muitos textos deles durante o End Application, foi do blog de admissions do MIT, que é MIT Admissions Blog, eu acho. E a gente conversou bastante sobre esses blogs, eu levei alguns meus textos preferidos pra ela, então a gente conversou por que eu gostava muito desses textos e o que o MIT representava pra mim. Na época eu apliquei pro MIT pensando em estudar engenharia biomédica, então a gente conversou um pouco sobre câncer, esquizofrenia, sobre tecnologias na área médica. A gente acabou conversando sobre educação no Brasil, sobre política. Foi uma conversa realmente muito legal. Foi numa livraria em São Paulo, então foi ótimo, foi realmente ótimo. E a minha outra entrevista foi com Harvard, e essa foi uma entrevista meio que de última hora, assim, porque eu tinha passado o dia fora de casa, e quando eu cheguei em casa eu fui conferir meu e-mail, e tinha algum e-mail chamando, tipo, entrevista pra Harvard University. E daí eu fui ver o que era, e era a minha entrevistadora dizendo: Victoria, eu quero ter uma entrevista contigo, pode ser hoje ou amanhã de manhã? E eu tinha passado os dias sem ver o e-mail dela, então hoje eu já tinha passado. Daí eu respondi pra ela: claro, amanhã de manhã tá ótimo. E eu fui... Claro, eu tinha pesquisado um monte sobre Harvard, eu sabia por que eu queria ir, sabia os extracurriculares que me interessavam, as possíveis casas que eu podia morar e as aulas que eu tava interessada em fazer. Então foi mais, eu só queria meio que recapitular tudo naquela noite pra poder fazer uma boa entrevista no outro dia. Daí eu fui ver os detalhes de Harvard, que, por exemplo, eles não chamam major, chamam concentration, a gente não chama minor, chama secondary field, e political science, na verdade, government. Então eu fui vendo esses detalhes para mostrar que eu realmente sabia o que eu queria, sabia sobre a universidade. E eu dei uma recapitulada nisso, fui dormir e tive entrevista no outro dia de manhã por Skype. Durou uma meia hora, um pouquinho mais talvez. A gente falou em inglês, ela é realmente oficial de admissão de Harvard, então foi uma entrevista bem oficial. Ela me perguntou sobre os essays que eu mandei tanto para Harvard quanto para Common Application. Ela pareceu se interessar bastante sobre o meu essay do Common Application, que, foi basicamente sobre o meu ano de estudos para a prova de admissão do Colégio Militar.
porque eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, tem um concurso de admissão. Eu estudei com meu pai é médico, eu estudei com ele no plantão durante os finais de semana. E acho que foi a primeira vez que eu realmente pensei, eu valorizei estudar e realmente eu senti alguma dificuldade com os exercícios e eu aprendi a fazer, e fazer de novo e 20 vezes até conseguir. Então, e eu adorava estudar no hospital, então isso foi ótimo, eu falei sobre isso. E ela gostou bastante, ela perguntou sobre a minha relação com meu pai, perguntou a minha relação com meus irmãos, se eu gostava do militar, como é que era a minha rotina, perguntou o que eu acho... ela perguntou o que eu achava que eu mais gostava da minha escola, meritocracia ou amizade. E ela perguntou como é que eu me sentia estudando e como é que eu me sentia tendo responsabilidades extracurriculares, basicamente. Então a gente conversou bastante sobre isso, sobre as responsabilidades que eu poderia ter fazendo extracurriculares, que eu estava interessada em Harvard. E durou uma meia hora. Então a gente falou disso, e daí ela disse, ok, obrigada, era tudo que eu queria saber, e a gente te manda uma resposta no dia 28 de março. 28 eu acho que manda pra todo mundo. E depois, como a minha entrevista durou meia hora, foi logo depois da do MIT, eu fiquei, meu Deus, a gente não conversou direito, ela não gostou de mim, talvez eu devesse ter conversado um pouco mais, ter expandido nas perguntas. E, bom, eu acabei passando em Harvard, não no MIT, então, claro que a entrevista não é o único fator do application, mas não se preocupem com isso. Cada universidade tem sua política, cada universidade tem um tempo diferente de entrevista, um idioma diferente. Umas vão ser mais pessoais, outras vão ser bem mais acadêmicas, umas vão perguntar simplesmente por que tu quer estudar aqui, outras vão perguntar o que tu espera ganhar com essa experiência geral de 4 anos nos Estados Unidos, vivendo com os amigos. Varia muito de universidade para universidade, de pessoa para pessoa. Então, realmente, é só ser verdadeiro, pesquisar sobre a universidade, mostrar os interesses, dizer realmente o que tu espera ganhar daquilo, sabe? Porque é uma oportunidade incrível, é diferente de qualquer coisa que existe no Brasil em termos de universidade. E não aproveitar a oportunidade de uma entrevista e não aproveitar a oportunidade de mostrar o quanto tu ama e quanto tu quer aquilo, é uma coisa que a gente simplesmente tem que fazer e tem que mostrar toda a paixão e todo o esforço que tu passou durante todo o ano estudando para SAT, escrevendo essay e revisando. Então, as minhas entrevistas foram tranquilas, foram boas, e eu espero que de vocês também seja, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quanto tempo acho que eu passei falando? Eu não sei quanto tempo eu passei falando. Tem aí, eu acho, não tem? Não sei. Quanto tempo eu passei falando? Não. E tá. Quer? Vou cantar uma música? Eu não sei, minuto de Harvard. Não, para de fumar só. Ai.